Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço o desenho de uma referência do zero. Então, gente, eu tô gravando esse vídeo aqui um pouquinho do futuro do próximo vídeo que vocês vão ver, que é o desenho em si. Por quê? Eu estou gravando esse vídeo aqui numa quinta-feira e ontem eu tive uma live aqui no canal. Eu não sei quem participou, tivemos muitas pessoas na live, foi ótimo, foi muito legal. Só que a live foi com o mesmo tema desse vídeo que vocês estão vendo agora, que é desenhando um retrato do zero. Então eu já vou falar sobre basicamente as mesmas coisas que a gente viu na live, só que agora de uma forma muito mais organizada, planejada e editada. Então acho que vai ser bem legal pra quem assistiu a live, mas a live tá salva também pra caso vocês queiram ver. Eu vou deixar aqui o link na descrição também. Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que você curta o vídeo. Eu vou ensinar pra vocês como eu faço o desenho das minhas referências do meu jeito, tá? Realmente não é um vídeo muito de tutorial. É um vídeo mais mostrando como é que eu faço, como é todo o meu processo e depois como é que eu passo também o desenho do papel de desenho pro papel de aquarela. Então acho que vocês vão gostar muito de ver esse vídeo. E é isso, gente. Sem enrolação e bora pro vídeo. Oi, gente. Então vamos lá começar esse vídeo de desenho. Eu tô super ansiosa. Eu tô aqui com o meu café que eu preciso tomá-lo. Só um minuto. Enfim, gente. Então, pra esse vídeo de desenho eu trouxe essa referência aqui pra vocês, que eu também vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser baixar a foto. Eu não sei qual é o nome da modelo, vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês, porque eu deveria pesquisar antes de gravar esse vídeo, deveria pesquisar. Mas como a editora maravilhosa, ela é maravilhosa, ela vai colocar aqui na tela pra vocês quem é essa modelo maravilhosa aqui. Eu peguei essa referência porque eu gostei muito do ângulo da cabeça dela, gostei muito das expressões dela, amei o olho dela, então acho que vai ser bem fácil pra gente trabalhar. Mas agora já dando de antemão sobre mais ou menos como é que eu faço os meus esboços. Muita gente pediu pra fazer esse vídeo. Amanda, mostra como é que você faz, depois mostra como você passa pro papel de aquarela, porque eu normalmente faço no papel assim de desenho e depois eu passo pra um papel de aquarela. E muita gente pede isso há muito tempo mesmo. Mas só deixando claro que eu faço dois tipos de esboços. Eu faço esses que são mais à mão livre, comparando medidas, etc. E eu faço outros desenhos que também são com a mesa de luz, que normalmente são as minhas encomendas, ou quando eu preciso fazer um desenho muito mais rápido, ou quando eu preciso fazer alguma referência que tem que parecer exatamente com a pessoa. Então eu sempre uso a mesa de luz para facilitar esse processo, que é muito básico. Para quem não conhece, basicamente é como se fosse uma cópia mesmo da foto que a gente vai estar trabalhando. Vocês podem pesquisar outras formas de trabalhar com a mesa de luz, mas realmente é uma coisa muito fácil de pesquisarem aqui no YouTube, vocês vão achar vários vídeos ensinando. Tem como fazer mesas de luzes caseiras também. Mas enfim, muita gente perguntou como é que é essa minha técnica de desenho livre mesmo. E eu vou tentar ensinar para vocês. Eu sempre falei que é muito livre, eu ainda não tenho uma forma de ensinar realmente desenho, por isso até que eu não tenho um curso de desenho, eu tenho um curso de aquarela com desenho básico, porque acho que eu ainda não encontrei uma forma muito completa de ensinar desenho pra vocês. Mas eu vou ensinar a forma que eu faço, do meu jeitinho, eu espero que ajudem vocês. Não vou enrolar muito, porque muita gente reclama que eu fico enrolando no começo do vídeo, então, enfim. Mas eu acho muito importante falar isso pra vocês, que é o meu jeito que eu faço, e é basicamente comparando medidas, e eu normalmente olho a foto do meu computador, mas eu imprimi aqui pra gente poder trabalhar juntos, eu acho que é mais fácil pra vocês. Então, gente, já deixei aqui meu sketchbook de desenho, outra de aquarela, eu também vou ensinar pra vocês como eu passo do caderno de desenho pro caderno de aquarela, tá bom? Mas primeiramente vamos fazer esse esboço aqui no caderno de desenho. Essa folha que eu tenho é uma folha padrão, gente, é uma folha de desenho mais no tomzinho de creme. Acho que ele tem 90 gramas, que é o meu sketchbook da minha linha, Brasil! Só deixando claro. Mas enfim, então vamos começar, gente. Como eu falei, vocês podem tanto olhar a foto pelo computador como imprimir a foto. Pra quem tem muita dificuldade, às vezes imprimir a foto pode facilitar. Mas como eu falei, eu acho que pra fazer esse tipo de esboço já tem que ter um conhecimento de anatomia, já tem que ter um conhecimento básico de como funciona realmente um rosto, sabe? Porque eu, já tendo esse conhecimento, eu sempre faço meio que um esboço muito leve, mais ou menos da posição que ela tá, com as medidas que ela tem, e depois por cima desse esboço leve eu venho trabalhando o desenho de verdade. Vocês vão ver agora na prática como é que funciona, eu espero que vocês entendam. Mas é isso, eu vou fazer agora meu esboço doidinho, seguindo aqui a referência que eu tenho. E detalhe, como é a mão livre, normalmente nunca fica igual a referência, e às vezes eu até gosto de não deixar igual, porque eu gosto de deixar mais no meu estilo, entre aspas, e também gosto de mudar algumas coisinhas, porque eu não tô realmente trabalhando, por exemplo, eu quero fazer um retrato da Ariana Grande, não é isso, eu quero fazer uma referência pra pintar e pra trabalhar em cima dela. Não necessariamente tem que realmente parecer com a modelo que eu tô trabalhando. E é isso, vamos lá desenhar ela.
Então, gente, deixa eu falar pra vocês. Primeiramente, duas coisas que eu errei, que foi, eu fiz o desenho muito pra cá, eu deveria ter feito mais pra cá, e o cabelo dela ainda tá meio estranho também. Mas, como eu falei, como eu errei e fiz o desenho mais pra cá, quando eu passar pro papel de aquarela, eu coloco ele um pouquinho mais pra cá e termino o cabelo dela do outro lado. Mas, enfim, então falando pra vocês mais ou menos o que é que eu fiz agora, eu vou tentar explicar como é que é esse meu jeitinho de fazer esse esboço. Primeiramente, eu fiz mais ou menos um desenho muito rápido de como é que ela tava, como era a posição dela. Depois disso, eu fui basicamente comparando medidas, que foi o que eu falei pra vocês que eu faço. Então, por exemplo, qual é a distância do olho dela pra cá, quanto... Porque eu acho que vai ser mais fácil pra vocês entenderem assim. Tendo uma unidade de medida, por exemplo, eu tenho o olho dela que vai ser desse tamanho. Porque eu entendo melhor isso, porque eu já faço isso há muito tempo, eu tô tentando explicar de uma forma mais fácil pra vocês. Mas, assim, ele não tá exatamente do tamanho que tá no papel. Porque, por exemplo, eu posso ter um desenho assim desse tamanho, ou no computador, e fazer numa escala maior ou numa escala menor. Então, isso não tem muita importância. Então, pra eu poder trazer no papel e realmente vai ter uma escala maior, uma escala menor, tanto faz, tem que ter mais ou menos uma unidade de medida. Então, se eu digo assim, o olho dela vai ter essa medida aqui, 2 centímetros. É só uma coisa hipotética pra vocês entenderem melhor. A partir daí, eu vou me baseando na medida do olho dela pra construir todo o rosto dela. Então, por exemplo, se o olho dela tem essa medida, você pode pegar com o próprio lápis quanto tem a medida da testa dela. Ah, tem 2 olhos, então isso já trago pro papel. E foi isso que eu fui fazendo ao longo do desenho. Aí não tá totalmente proporcional, ainda vou mudar algumas coisas, mas eu sempre faço isso meio que básico e depois eu venho realmente comparando medidas mais certinho pra poder deixar o mais proporcional possível o desenho. E isso ajuda muito quando você estiver construindo os desenhos. Não só quando você quiser fazer com a referência, mas também qualquer desenho aleatório que você queira. Então você ter essa unidade de medida ajuda muito, porque você não precisa saber, daqui pra cá tem 10 centímetros. Se você tem uma unidade de medida, já começa a ficar muito mais proporcional ao desenho. Então, por exemplo, se o olho dela tem 2 centímetros, como eu falei, teoricamente, quanto é que tem daqui pra baixo? Quantos olhos tem até chegar aqui a boca dela? Tem 2 olhos, então vou marcar 2 olhos até chegar aqui no final da boca dela. Qual é a distância que tem aqui do começo da boca até o final da boca? Então eu medi. O começo da boca dela, você pode trazer aqui com lápis mesmo, não vai ficar certinho, como eu falei, é uma coisa muito esboçada. Então quando eu trago com lápis, eu vejo que a boca dela, ela termina quando começa o olho dela, que a gente vê que já não tá tão certo. E o outro lado da boca dela termina quando começa aqui o olho. E olha, já tá bem mais certo esse lado aqui. Então é assim que eu vou basicamente trabalhando quando eu faço um desenho a partir de uma referência. E primeiramente eu sempre faço essa coisa mais louca, como eu falei, fica feio, eu confio no processo, desconfio no processo, e depois que eu vejo que tá mais ou menos como eu quero, na posição que eu tô gostando, as coisas elas estão ficando mais harmônicas, eu dou uma apagada, inclusive eu recomendo vocês terem um limpa-tipos, eu não tô aqui que o meu acabou, mas o limpa-tipos é ótimo, é uma borracha que não apaga tudo, deixa meio que o esboço bem levezinho, então você pode trabalhar por cima novamente, então é bem legal. Então eu vou usar uma borracha mesmo, vocês podem usar, então eu vou dar meio que uma apagada assim na parte mais pesada do esboço, pra vir agora comparando medidas mais certinho, com mais detalhes, e já trabalhando esse desenho na realidade mesmo, mais próximo da realidade que eu consegui. Mas eu espero que vocês tenham entendido isso de comparar medidas. Caso vocês não tenham entendido, podem falar comigo lá no Instagram. Mas acho que eu tentei explicar qual é o jeitinho que eu faço, que é esse jeitinho meu doido. Mas foi o jeitinho que eu, inclusive, aprendi na faculdade. Todos os desenhos que eu fiz ao ar livre, não são humanos, mas são desenhos de prédios, desenhos de natureza, objetos também, principalmente objetos que eu acho que mais se assemelha com desenhos de corpo humano, desenhos de rosto humano, que a gente tem que comparar muitas medidas, tem muitos detalhes. Basicamente foi isso, a gente sempre comparou medidas e às vezes a gente compara e mede errado, isso acontece. E quando a gente também tem um papel mais próximo da gente pra gente poder riscar em cima, isso ajuda muito, 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 porque a gente consegue ver mais certinho quanto é que tem aquela medida. Quando a gente vai trabalhar com objetos ou com prédios, são objetos, edifícios que estão longe da gente, então a gente acaba errando a medida quando vai comparar, isso acontece, é super normal. Então é uma vantagem a gente ter uma foto aqui perto, que às vezes é mais fácil de comparar as medidas, tá bom? Mas enfim, é isso. E como eu falei, o meu conhecimento de anatomia, já trabalhar com isso há muito tempo, facilita muito, porque eu já sei mais ou menos como é o ângulo de um rosto nesse meio perfil, quanto é mais ou menos a diferença do espaço entre o olho e o nariz, porque isso são coisas meio que básicas, é uma coisa até que eu falo no meu curso. A gente sempre aprende a massa do bolo para depois a gente enfeitar o bolo como a gente quiser. Então eu ensino sobre anatomia lá, ensino como é mais ou menos a forma padrão de se construir um rosto, qual é a medida e a diferença dos olhos, as medidas certinhas que a gente tem para construir a boca, o nariz, o olho, e a partir daí a gente
pode desconstruir isso e criar vários desenhos, várias referências completamente diferentes, porque a gente tem 1 trilhão de rostos diferentes no mundo. Então, é mais ou menos isso que eu tinha pra falar, espero que vocês tenham entendido. Agora, eu vou comparar certinho, vou vir aqui ajustando esse desenho e já venho pra falar com vocês. Então, gente, vamos falar mais um pouquinho sobre esse desenho. Algumas considerações. Uma coisa que meu professor de desenho sempre me falou lá na faculdade. Um adendo pra quem não sabe, eu faço faculdade de arquitetura, ok? A gente tem aula de desenho lá e é um desenho artístico, que a gente faz desenhos de ar livre, de objetos, enfim, como eu falei. E uma coisa que ele sempre me falava era que eu tinha muita preguiça, que era um dos meus defeitos, eu tinha muita preguiça de voltar e confirmar essas comparações de medidas que eu faço. Então, às vezes eu começava um desenho, ele começava a ficar bonito, e eu não voltava lá pra confirmar se realmente aquela medida dava certinha que eu tinha comparado, porque como eu falei, como eram desenhos ao ar livre, às vezes a gente comparava e media errado, e era normal. E aqui, por exemplo, eu tinha feito esse maxilar dela muito pra cá, quando eu, inclusive, é uma coisa que eu pretendo comprar, é uma prancheta pra fazer um desenho mais dessa forma aqui, porque como eu acabo fazendo deitado, quando eu levantei pra ver, inclusive, a câmera, eu vi que o desenho tava muito largo, porque nessa minha visão ele não tava tão largo assim. E aí eu fui comparar e eu vi que, tipo, ele tava muito pra cá o rosto dela, não só isso, mas essa parte aqui também da lateral, e eu acabei encurtando e ela ficou um pouquinho mais curta. Eu ainda não acho que tá perfeito, mas eu acho que tá me agradando, eu tô gostando do esboço. Como eu falei, como é um esboço mais à mão livre, eu não fico tentando fazer ao máximo parecido com a referência, eu gosto de trabalhar do meu jeito, mas é claro que se eu quisesse ficar exatamente igual à referência, eu passaria aqui horas e horas trabalhando medida por medida pra ficar o mais parecido possível, mas isso me levaria muito mais tempo. E como vocês querem ver a forma que eu faço um esboço, é basicamente dessa forma. Então, recapitulando, eu faço um esboço rápido do ângulo que tá o rosto dela, onde tá cada coisinha no rosto dela, o olho, boca, nariz, etc, cabelo, enfim. Depois disso, eu venho comparando medidas onde tá o olho exatamente, o nariz, e isso me ajuda muito a poder proporcionar melhor o desenho. Mas claro que eu já faço isso porque eu tô repetindo isso demais, né, gente? Mas é bom fixar nisso pra vocês não falarem, é muito
muito difícil porque realmente é importante. Como eu já tenho conhecimento, é muito mais fácil fazer esse esboço rápido que eu faço no começo, já colocando as coisas mais ou menos nos seus lugares. E depois que eu começo, já trago mais um pouquinho certo, fica um esboço mais doidinho, que é o que eu falo, e depois eu venho, dou uma apagada geral pra deixar o esboço bem leve e eu venho trabalhando, comparando as medidas mais certinhos e dando os detalhes mais detalhados, que é uma coisa que eu sempre falo. Também vou dando sombras no desenho. Isso eu não faço quando eu passo pro esboço real, que é pro papel de aquarela, mas aqui eu faço pra poder me localizar melhor. As sombras ajudam a dar um pouquinho mais de veracidade ao desenho que eu tô fazendo. Mas eu acho que é isso, eu gostei muito do esboço até agora, acho que tá muito bonitinho, acho que tá bem parecido com a referência que a gente tá trabalhando. Eu espero que vocês tenham gostado desse jeito meio louco de fazer a referência. E uma coisa meio importante é que, caso vocês tenham dúvida de como desenhar o olho, como desenhar o nariz, como desenhar a boca, já tem vídeo aqui dessas 3 partes do rosto, tá bom? Que eu fiz. Então, se você não viu, vai lá assistir, porque você já assiste como desenhar cada parte individualmente, depois vem pra cá pra desenhar todo o conjunto e proporcionar ela de uma forma que fique bem bonito o seu desenho. O que eu vou fazer agora? Eu vou ensinar pra vocês como eu faço pra passar pro meu papel de aquarela e depois eu vou fazer o esboço em cima do papel de aquarela. E se vocês quiserem, se vocês comentarem muito nesse vídeo e tiver muito like, eu posso fazer uma parte 2 que é pintando essa referência no meu papel de aquarela. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu passo pra ele. Então, gente, tô aqui com o meu papel de aquarela e o que é que vocês vão precisar pra transferir esse desenho pra cá? É um método bem quarta série, pelo menos é o que eu acho. Que eu acho que muita gente já faz isso quando queria passar um desenho, alguma coisa que você tem feito em outra folha pra outra folha. Que é passando um lápis atrás da folha, um lápis mais forte e contornando todo esse desenho na folha que você quer trabalhar. Você também tem essa opção de, por exemplo, fazer a mesa de luz, que foi o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Tem muita gente que faz um esboço mais esboçado mesmo, que a gente tá vendo que tem muitas linhas de marcações, depois quer um esboço mais limpo em outra folha ou em outro tipo de papel, eles usam a mesa de luz pra isso. Então eles colocam uma folha em cima da outra e usam a mesa de luz pra poder copiar o desenho por cima. Então, caso você tenha, você pode fazer, ou caso você tenha alguma mesa de luz caseira, que tem muitas formas de fazer, você pode pesquisar e fazer isso também. Mas essa forma que eu faço é uma forma bem prática e fácil, suja um pouquinho, mas eu acho que não tem muito problema, pelo menos pra mim. E o que eu faço é pegar um lápis mais forte, esse aqui é 6B. Se tiver já um 4B, já super tá ótimo, tá perfeito. Até um 3B serve. É um lápis que tenha mais cera, só pra gente poder passar aqui atrás da nossa folha, em toda a área que tá o nosso desenho. Então, se o lápis for mais coisado, você pode já dar uma espalhada assim, que ajuda a espalhar melhor pela folha, com o dedo mesmo. Então, depois que eu tenho isso, normalmente, quando eu quero passar um esboço, quando eu não ligo muito deixar nessa folha de desenho, mas como eu tô querendo colecionar, e eu não quero rasgar a folha, eu só ponho por cima mesmo. Mas se vocês puderem rasgar a folha ou fizerem numa folha à parte, é um pouquinho mais fácil essa parte. Mas então, eu vou posicionar mais ou menos onde eu quero que seja o meu desenho. Como eu falei que eu tinha cortado um pouquinho dessa outra parte, eu vou fazer ele puxando um pouquinho mais pra cá, pra eu poder conseguir pegar melhor essa parte do cabelo dela, que eu queria muito pegar, que eu achei muito bonito. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou recontornar todo esse desenho com o lápis que eu tava trabalhando por cima dessa folha. Agora, tentem deixar essa folha fixada, porque se sair do lugar, o seu desenho pode acabar ficando torto. Então, deixa eu posicionar bem aqui. Pronto, agora eu vou passar todo o meu lápis por cima desse desenho. Normal, cobrindo as partes mais importantes, tá, gente? Não com tão pouca força, mas também não com tanta força. Então, gente, agora que eu já passei tudo, vocês veem como é que fica o desenho aqui embaixo. Ele fica bem clarinho, deixa eu até aproximar na câmera pra vocês conseguirem ver melhor. Ele fica bem clarinho, só com os detalhes mais importantes. Inclusive, eu só quis pegar os detalhes mais importantes, mas se vocês querem pegar todos os detalhes, por exemplo, eu não fiz os cílios, eu não fiz a sobrancelha, porque eu deixei pra fazer nesse papel mesmo aqui. Mas vocês podem pegar mais detalhes aí, vai da sua escolha. Mas eu peguei só os detalhes mais importantes do rosto dela, e agora eu vou trazer todo esse desenho pra cá de uma forma muito mais limpa, já que eu já tenho toda a proporcionalidade aqui. E é isso, vamos agora refazer esse desenho aqui nessa folha.
Então, gente, o que vocês acharam do meu esboço? Gostaram? Como eu passei agora pra folha de aquarela, o que é que eu fiz? Além de redesenhar tudo por cima e deixar aquela parte mais clarinha como vocês viram, eu vim trazendo tudo de novo, só que agora olhando mais pra foto e não olhando mais pro esboço antigo, tentando consertar algumas coisas agora, com essa passada pra o outro papel. E basicamente foi isso, mudei algumas coisinhas, mas foram algumas coisinhas mais básicas. Mas é isso, gente, o esboço tá basicamente pronto. Eu gostei muito, achei que ficou bem parecido. E eu espero que vocês também tenham gostado e tenham entendido a minha forma de fazer o meu esboço. Como eu falei, eu tentei explicar aqui ao máximo como é que eu faço pra vocês, mas eu acho que cada um tem uma forma de fazer o esboço, e essa aqui é a minha. E eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa com ela. Se vocês querem, como eu falei, a parte 2 de eu pintando essa referência aqui no papel de aquarela, comentem aqui embaixo e curtam muito esse vídeo pra trazer a parte 2 pra vocês. E é isso! Acho que eu não tenho mais nada pra falar. E deixa eu deixar agora os dois esboços aqui do lado e a referência aqui do outro lado também. E é isso, gente. Um beijinho pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem que eu traga também outras referências aqui, em outros ângulos, em outras posições pra desenhar pra vocês, eu também posso trazer. E é isso, gente. Um beijinho pra vocês e até mais.